noite, igreja. Nem de mais, nem de menos, né? Tá vendo? Ok? Tá vendo aí atrás? Quem tá por hoje não tá vendo? Tá tudo bem aí? Quero ser de mais, nem de menos, né? Muito bem, quero desejar uma boa noite à igreja, dizer que para mim é um prazer e um privilégio poder compartilhar das verdades eternas do nosso Deus com cada um dos amados irmãos e dos queridos distantes. Eu sei que um irmão passou ali atrás, eu estava ali à porta recebendo as pessoas que estavam chegando, e então o irmão passou por mim e disse assim: você está muito bonito. Eu agradeci a generosidade porque eu sei que não era a palavra certa. Ele queria dizer que eu estava elegante, né? Era diferente, eu estou elegante, diferente. Vocês perceberam também, eu não coloquei a gravata, né? E o motivo que eu não coloquei a gravata foi em homenagem ao pastor Allen Oder, que os irmãos já sabem que geralmente lá no Amazonas, quando se dá uma gravata e o paletó, é porque já vai para o sepultamento, né? Então eu também resolvi evitar a gravata hoje à noite por conta disso, me deixa um pouco mais à vontade. Meus irmãos, eu queria levar-nos a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 até 42. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 até 42. Vamos fazer uma breve meditação na palavra de Deus através desses 5 versículos. Se você já encontrou, é uma história com H, não é uma história com E, uma história que passou na palavra de Deus, e é a história de Marta e Maria. Você que já viu tantas vezes, eu sei que essa é uma história bastante conhecida, mas eu sempre me surpreendo com a palavra de Deus, e quanto mais nós estudamos os textos sagrados, mais coisas o Senhor nos ensina através do seu Santo Espírito, e mais podemos aprender da sua palavra e como Ele quer que nós façamos. O grande desafio hoje à noite, através desse texto que a palavra nos dá, nós vamos falar muito de tempo. E eu olho na minha frente, tem um relógio, e eu já recebi 7h20 da noite, né? Mas eu não vou me preocupar um pouco com o tempo, porque vocês destinaram especialmente esse tempo hoje à noite para ver a igreja e aprender mais do Senhor. Para os que gostam de fazer anotações, eu estou dando como tema dessa meditação o seguinte título: Deus, Ele é o Senhor do seu tempo. Deus, Ele é o Senhor do seu tempo. Se eu pudesse resumir toda essa mensagem em apenas uma frase, seria a seguinte: a melhor maneira de aproveitar bem a vida é dedicando tempo para Deus e para os outros. A melhor maneira de aproveitar bem a vida é dedicando tempo para Deus e para os outros. A pergunta que vai nos direcionar hoje à noite é a seguinte: como eu posso então dedicar tempo para Deus e para os outros? Como eu posso então dedicar tempo para Deus e para os outros? Primeiro, eu posso dedicar tempo para Deus e para os outros aprendendo sobre Deus através das Sagradas Escrituras e em comunhão com Ele. Aprendendo sobre Deus através das suas Sagradas Escrituras e em comunhão com Ele. Como eu posso mais dedicar tempo para Deus e para os outros? Compartilhando o que aprendeu de Deus e da sua palavra também com os outros. Vamos ao texto das Sagradas Escrituras que fala assim: Lucas capítulo 10, versículos de 38 até 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta,
Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Oremos. Ó grandioso e poderoso Deus, eis a tua palavra aberta diante da tua amada igreja, dos meus irmãos e dos queridos visitantes. Esteja conosco. A tua própria palavra diz que sem ti nada podemos fazer, e eu creio nisso. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós, abrindo o nosso entendimento, preparando o nosso coração para receber a tua boa palavra. Nos ajuda, grandioso Deus, a dar honra e a glória do Senhor, e a sua palavra merece. Pois assim te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, um conhecido e admirado homem de Deus, falando acerca do tempo em sua vida, ele fez o seguinte comentário: eu me lembro muito bem do meu primeiro dia de aula. Eu estava vestido com uma camisetinha branca, um shortzinho azul, calçando meias brancas e um sapatinho azul. Para quem não for mais idoso, o sapatinho azul era um ponto, né? O sapatinho azul era um ponto. E ele fala assim: quando eu cheguei na escola, eu encontrei um lindo balanço. Logo fui atrás daquele balanço. Sentei nele, balancei de um lado para o outro, de um lado para o outro. E já se vão mais de 50 anos. Se eu perguntasse agora a um jovem de 16 anos se a vida passou rápido até aqui, certamente sua resposta seria que sim. Se eu repetisse essa mesma pergunta para um senhor de 90 anos, eu não tenho a menor dúvida que a sua resposta também seria que o tempo passou rápido demais. Como dizia o famoso poeta da música popular brasileira, o tempo não para. E o que dizer dessa vida moderna que todos nós temos, que traz com elas vários compromissos? Gostaria de lembrá-los o quanto tempo nós passamos e às vezes desperdiçamos com esses compromissos e também pelas facilidades que temos com redes sociais, com internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Eu gostava do Instagram, né? É Instagram mesmo, WhatsApp e tantas outras coisas. Olhe para si mesmo e faça uma breve reflexão. Como é que você está utilizando o tempo que Deus está lhe presenteando todos os dias em sua vida? Você está realmente ganhando ou perdendo tempo? Antes de mais nada, eu queria lembrar, meus amados irmãos e queridos visitantes, que o tempo ele é uma condição única e singular dos homens, pois o Senhor, o nosso Deus, ele é dono absoluto do tempo. Aliás, como as Sagradas Escrituras versam claramente, ele não está sujeito ao tempo. Eu queria convidá-los aí junto comigo ao livro de Salmos, capítulo 90, Salmo 90 e versículo 2, e você vai encontrar o que eu estou dizendo, essa verdade absoluta acerca do tempo. O Senhor não é limitado a ele, somente nós. Salmo 90, versículo 2. Quando você encontrar o Salmo 90, versículo 2, mantém ele então marcado. Nós vamos ver outras referências, mas depois vamos voltar para ele. Salmo 90, versículo 2, as Bíblias pararam agora, então isso quer dizer que todos estão lá. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, vamos comigo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, chega por favor lá também. 2 Pedro, essa é a carta, já está lá no finalzinho da sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, diz assim a palavra de Deus, mais uma vez, comprovando a eternidade de Deus, e ele não está sujeito ao tempo, somente os homens. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: há todavia
uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia, vão comigo, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Hebreus capítulo 13, verso 8, fala assim a palavra de Deus. Você volta só um pouco. Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo, vamos unir, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Volta, por favor, lá no Salmo capítulo 90. Deixa-se a sua marcação lá no versículo 10 e escuta, por favor, o que eu tenho a te dizer. Em contrapartida, quando a Bíblia fala acerca da condição do tempo na esfera humana, nós temos a seguinte afirmação: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Vamos comigo. Porque tudo passa rapidamente. E nós voamos. Fico pensando, meus irmãos e queridos visitantes, eu fico pensando no caso das crianças que hoje em dia, muito cedo, já são submetidas a uma intensa rotina que não sobra tempo nem para elas serem crianças. Aliás, por falar em criança, diz um ensino trava-línguas bem antigo de infância, que fala sobre o tempo, e tem muito a ver com o que vamos comentar hoje, que fala assim: o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem, ao passo que o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo que não dá para contar quanto tempo o tempo tem. Quantas vezes foram mencionados o tempo e a importância dele na nossa vida? E por isso eu vou te fazer uma pergunta, não responda para mim, responda só para você. E se essa mesma pergunta fosse feita para você hoje à noite, ou seja, quanto tempo você ainda tem? Nenhum de nós é capaz de saber quanto tempo temos ainda. Mas eu sei, é uma verdade absoluta também, uma coisa certa: apesar do seu pouco tempo de vida até agora, ou muito tempo de vida até agora, certamente você já realizou algumas coisas que, se pudesse retroceder no tempo, você faria tudo de uma maneira e de uma forma totalmente diferente. O grande desafio hoje à noite, meus irmãos e queridos visitantes, é, diante desse cenário, eu vou lhe propor um desafio, mas lhe dar um grande encorajamento através da palavra de Deus. E o encorajamento está lá em Efésios capítulo 5, verso 16. Nós precisamos remir melhor o nosso tempo. E a razão é porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Nessa história, lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 e 42, nós vamos reconhecer duas personagens principais: Marta e Maria. E ao longo dessa história, você vai naturalmente se reconhecer como uma ou como outra. O grande desafio hoje à noite é nós percebermos, através dessa história e dos ensinamentos de Jesus, como podemos melhorar o nosso tempo com Deus, para Deus e para os outros. Lembro inicialmente que a melhor maneira de aproveitar bem a vida é dedicando tempo para Deus e para os outros. Como eu posso dedicar tempo para Deus e para os outros? E nós chegamos no primeiro ponto que vamos aprender juntos, aprendendo sobre Deus através das Sagradas Escrituras e em comunhão com Ele. Volta, por favor, novamente na sua Bíblia, lá para o nosso texto base, Lucas capítulo 10. Volta, por favor, para lá. E nós vamos ler novamente
os versículos 38 a 39, e vamos iniciar a reflexão na palavra de Deus acerca do que ele tem nos ensinado hoje à noite. Lucas capítulo 10, versículos 38 e 39. Obviamente, nós vamos falar um pouco aqui acerca primeiro de Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus um povoado. Indo eles são os seus discípulos. E certa mulher chamada Marta, esta Marta que tem por irmã Maria, também é irmã de Lázaro. E essa é uma família bem amada também pelo Senhor Jesus. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, hospedou a Jesus. Tinha ela, Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Meus amados irmãos, queridos visitantes, a adoração, por incrível que se pareça, e eu concordo plenamente com o pastor Germano quando diz que o Ministério de Louvor dessa igreja tem crescido muito, tem nos abençoado com boa música, tem nos incentivado a também adorar junto com eles, e tem sido uma grande bênção. Por que eu estou dizendo isso? Que a adoração se constitui o cerne de tudo que somos e fazemos na vida cristã. É importante sermos embaixadores atarefados, levando a mensagem do Evangelho às almas perdidas, isso tem grande relevância para o reino de Deus. Também é essencial sermos samaritanos misericordiosos, esse é o contexto que está mais perto do nosso texto, procurando socorrer os feridos e explorados que necessitam da misericórdia de Deus. Porém, antes de representar a Cristo devidamente ou de imitá-lo em seu ministério de misericórdia e de cuidado, eu coloquei aqui de letras bem vermelhas, para que eu pudesse enfatizar bem, não somente para vocês, mas principalmente para mim. É preciso passar tempo com Ele e aprender dele. É necessário dedicar tempo à santificação pessoal. Vou ler de novo. Porém, antes de representar a Cristo devidamente ou de imitá-lo em seu ministério de misericórdia e cuidado, é preciso passar tempo com Ele e aprender dele. É necessário dedicar tempo à santificação pessoal. Interessante, nossa personagem aqui chamada Maria de Betânia, ele não vai confundir com a cantora baiana Maria Bethânia, não é isso? Maria de Betânia, isso dá um registro histórico de qual cidade ela é. Assim como nós temos na Bíblia, Paulo da cidade de Tarso, chamado de Paulo de Tarso, Barnabé, oriundo da cidade de Chipre, então Barnabé de Chipre, Jesus de Nazaré. Pois bem, Maria de Betânia ela aparece 3 vezes nas Escrituras. E essas 3 vezes estão nos Evangelhos, nós vamos ver cada uma delas. E o que eu queria destacar e chamar bastante a atenção dos irmãos hoje à noite, é que essas 3 vezes em que Maria de Betânia ela é mencionada nos Evangelhos, todas essas 3 vezes, impressionantemente, ela está no lugar onde cada um de nós deveria, poderia, seria o seu principal homem. O lugar aos pés de Jesus. A primeira vez que ela é mencionada, Maria de Betânia, é no nosso texto em Lucas 10, 39. Você está com ele aí, irmãos? Tinha ela uma irmã, está falando de Marta, chamada Maria, e esta quedava-se assentada onde? Aos pés do Senhor. Fazendo o quê? Ouvir e ouvíamos os ensinamentos. A segunda vez que Maria de Betânia é mencionada é no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 32. Vai, por favor, lá comigo. João, esse é o Evangelho, na carta, no capítulo 11, e no versículo 32.
João capítulo 11, versículo 32, fala assim acerca de Maria de Betânia. Quando chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, qual é a atitude dela? Por favor, vai falar comigo. Lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. A terceira também, fica aí, que está bem pertinho, é João, Evangelho de João, capítulo 12, e o versículo 3. Só passa a tua página na Bíblia. E a terceira vez em que Maria de Betânia é mencionada novamente nas Escrituras, ela está aos pés de Jesus novamente. Diz assim a palavra de Deus: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo ordinário puro, muito precioso, o que foi que ela fez? Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume de bálsamo. Curiosamente, dessas três situações, cada uma mencionada aqui, existe uma fragrância especial. Em Lucas capítulo 10, a fragrância não podia ser diferente, era do alimento. Tinha um perfume de alimento cheio, muito forte ali. João capítulo 11, o cheiro não é nada agradável, que é o cheiro de morte. Mas João capítulo 12 é um perfume de excelência. É interessante também, irmãos, todas as vezes que eles preparam esse texto, se costuma comparar Marta e Maria como sendo pessoas totalmente de naturezas e de personalidades contrastantes. E nós temos a mania de julgar que Marta fez sempre o incorreto e que Maria fez sempre o correto. Costumeiramente, Marta e Maria são apresentadas de modo contrastante, ou seja, uma tem a personalidade oposta da outra, como se cada cristão precisasse fazer uma escolha: trabalhar como Marta ou adorar como Maria. Trabalhar como Marta ou adorar como Maria. Sem dúvida, elas têm personalidades e dons diferentes, mas isso não significa que na vida cristã trabalhar e adorar são duas coisas mutuamente exclusivas. Um grande servo do Senhor chamado Charles Wesley expressou isso com perfeição em um de seus hinos, que fala assim: pegue isso. Se eu tivesse talvez ensaiado um pouco mais com o pessoal do louvor e até cantar, eu não sei se vocês vão ficar, mas pelo menos cantar eu tentaria. Mas é belíssima a poesia desse hino que fala assim: fiel às ordens de meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Fiel às ordens do meu Senhor, escolheria o que há de melhor, servir como Marta, com cuidadosa mão, e como Maria, com amoroso coração. Ao que bem nos parece aqui, meus amados, é que Jesus deseja nos ensinar que se deve imitar Maria na adoração e Marta no trabalho. Seremos bem-aventurados, em outras palavras, seremos muito felizes se nós conseguirmos equilibrar trabalho e adoração. Adoração e trabalho. Lembro para vocês que a melhor maneira de aproveitar minha vida é dedicando tempo para Deus e para os outros. Como eu posso fazer isso? Aprendendo sobre Deus através das Sagradas Escrituras e em comunhão com Ele. Claramente era isso que estava fazendo Maria. Ou compartilhando o que aprendeu de Deus e com a sua palavra, e também transmitindo aos outros. Vamos falar agora um pouco de Marta
vamos voltar ao nosso texto base, Lucas capítulo 10. Nós vamos ver agora os versículos 40, 41 e 42. Volta, por favor, Lucas 10. Vamos falar um pouco agora sobre a atitude de Marta. E nós vamos versículos 40, 41 e 42. Diz assim a palavra de Deus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-me, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, agora imagine você se tivesse tido, ou pudesse hoje, ter o mesmo privilégio de receber o Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, inclusive do universo, o Alfa e o Ômega, como mencionado anteriormente por um irmão aqui na escola dominical, seu próprio Salvador, e pudesse atender dele. Como seria? Pois o Senhor mesmo permitir, através do seu Santo Espírito e de uma fé presenteada por Ele mesmo, que leva o homem a reconhecer-se que é pecador, leva o homem a reconhecer que Deus é o único que pode salvar. O Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz, é o único que pode conceder salvação eterna. Quando o homem chega nesse estado, ele recebe a salvação eterna presenteada pela fé no mesmo Deus poderoso. Então nós vamos ter esse privilégio, se Deus quiser, cada um que tem essa condição dada pelo Senhor Jesus na eternidade. Mas se nós tivéssemos assim como Marta teve, vamos imaginar a situação de Marta. Recebeu Jesus em sua casa, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, seu próprio Salvador. Olha a atitude dele. Deixou de lado para preparar uma elaborada refeição, da qual na realidade o Senhor Jesus nem precisava. Sem dúvida, era preciso fazer uma boa refeição, mas entenda bem, irmão, eu vou te falar agora. Mas o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Mas o que fazemos para Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Mais uma vez, não se trata de duas atitudes mutuamente exclusivas, mas uma questão de equilíbrio. Maria havia feito a sua parte do trabalho na cozinha e foi alimentar sua alma com os ensinamentos de Jesus. Marta sentiu-se deixada de lado quando Maria saiu e começou a insinuar que Maria e Jesus nem se importavam com ela. E eu coloquei agora bem em vermelho para dar uma ênfase também para todos nós hoje à noite. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo para ter comunhão com Ele. Vou repetir para você. Poucas coisas causam tanto estrago à vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo para ter comunhão com Ele. Queria levá-los à palavra de Deus novamente, lá no Evangelho de João, lá no versículo 15, capítulo 15, aliás, verso 5, é um bastante conhecido nosso, e embasa bem essa verdade absurda. João, Evangelho de João, capítulo 15,
E o versículo é o 5. Sei que você está quase terminando de contar, já tem Bíblia historiada. Diz assim a palavra de Deus. Jesus Cristo falando: eu sou a videira, vós os ramos. Vamos comigo, por favor. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E a razão é: porque sem mim nada podereis fazer. Porque sem mim nada podereis fazer. Maria escolheu a melhor parte, a que não poderia ser tirada dela, porque ela sabia que não se vive só de pão. Mas deixa eu te dar um encorajamento. Sempre que nós criticamos outras pessoas e ficamos com pena de nós mesmos por estarmos sobrecarregados, devemos fazer uma pausa e examinar a nossa vida. Talvez em meio a todos os nossos muito afazeres do dia a dia, estejamos deixando o Senhor de lado. O problema de Marta não era ela ter trabalho demais a fazer, também não é o nosso. Mas permitir que o trabalho a distraísse e a desgastasse tanto que ela não tinha tempo de servir ao Senhor. Tentava servir a dois senhores, Marta, coitada, não ia conseguir nenhum de nós. Se servir a Cristo dificulta a nossa vida, então algo em nosso serviço está terrivelmente errado. Se servir a Cristo dificulta a nossa vida, então algo em nosso serviço está terrivelmente errado. E eu olho aqui para o relógio, ele está caminhando bem rápido, mas eu estou me caminhando também para o final. Eu gostaria não somente de dizer para você o que Marta fez, o que Maria fez, mas tenho eu, nesse pouco tempo, o Senhor tem me dado o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, em particular no povo. O grande desafio de um pregador não é dizer o que fazer. O grande desafio é como fazer. Eu queria te dar algumas maneiras como podemos então melhorar a nossa vida com o Senhor e ter um pouco de Marta, que faz bem. Precisamos trabalhar, todos nós precisamos trabalhar e trabalhar bem, principalmente os que já têm ao Senhor como seu Salvador, porque precisam ser exemplos em tudo que faz. Precisamos também ter muito de Maria, conhecendo cada vez mais ao Senhor. Eu vou te dar algumas maneiras como você pode melhorar na sua vida cristã. E eu já me aproximo da conclusão dizendo assim: eis a chave para termos prioridades corretas. Você quer ter prioridade correta na sua vida? Você quer ter prioridade correta na sua vida? Prioridades corretas são as seguintes: Jesus Cristo em primeiro lugar. Jesus Cristo em primeiro lugar. Sabe quem vem depois? Os outros. Os outros vêm depois. Sabe onde é o seu lugar? É por último. Jesus Cristo é o primeiro, depois as outras pessoas e por fim nós mesmos. É de suma importância passar tempo com Jesus a cada dia, permitindo que Ele compartilhe conosco a sua própria palavra. A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê, só entre você e Deus. Ninguém vê, só vocês dois. A menos que tenhamos um encontro pessoal e particular com Cristo todos os dias da nossa vida, logo terminaremos como Marta, muito atarefada, porém não abençoada. Eu faço uma pausa e vou dar um testemunho pessoal para vocês.
Se o Senhor permitir, no final desse segundo semestre de 2016, eu vou concluir o meu curso de teologia. 4 anos se passaram, e se você pudesse me perguntar o que eu aprendi de novo lá no seminário, você vai ficar muito surpreso com a resposta que eu vou te dar. Depois de 4 anos de estudo do seminário, o que você aprendeu? Eu vou compartilhar com você essa noite. Não vou deixar mais de segredo. Um pouco de grego, pastor Geraldo, bem pouco. Um pouco de grego, não dá jamais para discutir com o Senhor. Um pouco de hebraico, passa longe do que o Senhor conhece. Um pouco de grego, um pouco de hebraico. Aprendi a respeitar e amar as pessoas de outras religiões. Mas o que eu mais aprendi lá, com aqueles professores, com aqueles irmãos, é o seguinte: o mais importante na vida de um pastor é a sua vida espiritual, é o seu relacionamento com Deus. É a maior lição que eu tiro do Senhor. A maior lição é a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus. E deixa eu te dizer, dar um testemunho aqui para quem não conhece bem. Vou falar rapidamente sobre um servo do Senhor chamado pastor Genuan Silvaria. Alguém conhece nessa igreja? Pastor Genuan Silvaria. Há algum tempo atrás, eu vou confessar um pecado público dos irmãos, eu de vez em quando eu vejo lá o WhatsApp também, né? Mas uma das coisas que eu fiz para não atrapalhar muito o meu dia, eu não coloco ele como mensagem instantânea. Porque se você deixar ele como mensagem instantânea, então aparece tanta coisa que você não está nem tempo dar conta. Deixa ele sem mensagem instantânea. Quando você quiser, você vai lá e vê o que você quiser, na hora que você quiser. Pois bem, eu faço assim. Então, um desses momentos eu acessei um grupo chamado IBBT. E por coincidência, muitos irmãos estão lá, né? Muitos de vocês estão lá. E o pastor Genuan tinha colocado uma coisa lá que me chamou muita atenção. Ele estava falando, a ideia era que ele estava falando sobre um livro que tinha lido, de um ateu. Ele estava dizendo: esse livro, esse ateu, ele tem tanta fé, vou dar só a ideia, tanta fé no que ele está dizendo, que se eu não tivesse lido a Bíblia por mais de 40 vezes, até mesmo eu poderia ficar com Deus. Meu irmão me chamou muita atenção também o livro ateu. O que me chamou mais atenção foi que ele já leu 40 vezes a Bíblia. 40 vezes a Bíblia. Não é à toa que o ministério do pastor Genuan Silvaria é um ministério extremamente abençoado. Irmãos, vocês perceberam qual é o grande segredo da vida cristã? O grande segredo da vida cristã, ele não é nem um segredo, ele não é nem um mistério. É compartilhar da sua vida com o Senhor. É estar aos pés de Jesus. Ah, meus irmãos, como a nossa vida seria diferente se nós utilizássemos bem ou melhor o nosso tempo. A grande maioria dos cristãos que procuram por aconselhamento bíblico, e deixa eu fazer uma pausa e fazer uma breve propaganda. Pastor Alan Moller, um homem extremamente experimentado na palavra de Deus e no seu ministério acerca de aconselhamento, vai ter uma classe quinta-feira à noite aqui na igreja, às 7 horas, para você que quer aprender a ser um conselheiro cristão. A grande maioria dos cristãos que procuram por aconselhamento bíblico, quando são perguntados sobre, eu estou falando de cristãos, como anda a sua vida devocional? A reação mais comum é um olhar envergonhado, uma cabeça baixa e uma confissão sussurrada bem baixinha. Há muito tempo não oro, nem leio a Bíblia. E essas pessoas
ainda se perguntam por que estão com problemas. Amados irmãos, queridos estudantes, de acordo com o texto, eu vou finalizar agora. Queria só lhe apresentar, você está no livro de João, no Evangelho, continua. Vai lá no capítulo 12. Eu vou dar uma excelente notícia para você que acha que Marta só quer trabalhar. Não. Marta aprendeu também a passar tempo com o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 12, versículos 1 e 2, fala assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, Maria de Betânia, cidade de Maria, de Marta, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos 15 que estava com ele à mesa. Marta finalmente deve ter aprendido a lição, pois preparou um banquete para Jesus e os seus 12 apóstolos, sua irmã, seu irmão, ou seja, uma refeição para 15 pessoas, sem contudo se queixar de coisa alguma. Tinha encontrado Marta a paz de Deus no seu coração, pois tinha aprendido a sentar-se aos pés de Jesus, assim como sua irmã Maria. Escuta só como eu vou finalizar agora. Somos embaixadores, pessoas disponíveis e adoradores. Mas desses 3 papéis, o mais importante é o de adorador. Somos embaixadores, pessoas disponíveis e adoradores. Mas desses 3 papéis, o mais importante é o de adorador. Deixa eu te contar uma história. Essa história não está registrada na palavra de Deus, mas ela é uma história com H. Ela é verdadeira, ela não é uma história como é. Uma historinha. Sei que muitos de vocês são bem novos, mas essa história se dá a partir de 1973. Eu não vou cometer a deselegância de perguntar de quem é de 73 para baixo, né? Não vou fazer isso com ninguém. Mas a história diz o seguinte: ela se passou nos Estados Unidos da América. Talvez o pastor Geraldo ou alguns outros americanos que estejam aqui possam até ter conhecido essas pessoas. E eu já vou pedir perdão de antemão, porque o meu inglês já perceberam que só dá para falar Instagram, então não dá mais do que isso, tá? Posso falar o nome errado aqui. Em 1973, um homem americano chamado Gary Kildall. Esse homem montou o primeiro sistema operacional para computadores pessoais. Esse sistema operacional é chamado CP/M, 1973. Em 1980, a IBM procurou Kildall pedindo que ele desenvolvesse um sistema operacional para os computadores da IBM. Mas ele menosprezou os diretores da IBM, pois no dia daquela reunião que foi marcada, ele escolheu por si só dar um passeio em seu novo avião. Muito bem. Os executivos da IBM ficaram frustrados e resolveram procurar um tal de Bill Gates, um jovem fundador de uma minúscula companhia inexpressiva de softwares chamada Microsoft e de um sistema operacional chamado MS-DOS. Depois de 14 anos, Bill Gates já tinha faturado mais de 8 bilhões de dólares. Gary Kildall era um homem muito inteligente, talvez muito mais do que Bill Gates, mas ele não conseguia olhar para o futuro e ver que o mercado do sistema operacional
iria ser muito, mas muito grande. Da mesma maneira, as pessoas não compreendem quão grande o reino de Deus é e vai ficar no dia. Deus nos convoca para fazer uma grande empreitada, mas muitas pessoas acham outras coisas para fazer. Deixa eu fazer uma aplicação para nós concluirmos o estudo. E eu queria lhe fazer uma pergunta, eu queria que você refletisse. Sou de você, Deus. Depois de tudo que você, amado irmão e querido visitante, ouviu nessa noite, eu gostaria de finalizar com alguns desafios através da sua própria reflexão. O primeiro desafio é o seguinte: com quem mais você se identificou nessa história das Sagradas Escrituras? Você se identificou mais com Marta, sempre tão cheia de afazeres, ou com Maria, que preferia aprender aos pés de Jesus? Como anda seu tempo de leitura bíblica, de estudo bíblico, oração e devocional, em particular e em família? Com que frequência você dedica tempo para ouvir e escutar? São duas coisas completamente diferentes. Com que frequência você dedica tempo para ouvir e escutar e simplesmente conversar com as pessoas? Meus amados, uma das coisas que eu descobri nesses poucos 20 anos de vida acadêmica, escolar, e afins, é que existe hoje uma grande doença dos tempos modernos, chamada falta de tempo. E essa doença moderna é tão grave que leva as pessoas a ouvirem e não escutarem e não dar atenção para os outros. Se você for num consultório psiquiátrico, ou mesmo em algumas especialidades médicas, a maioria deles é lá, as pessoas não estão doentes. A única coisa que elas precisam é de atenção. Só isso. Só de atenção. A única coisa que elas precisam é que alguém as ouça. Com que frequência você dedica tempo para ouvir, escutar e conversar com as pessoas? Inclua também seus irmãos da igreja. Inclua também a casa de Deus. Em qual ministério você tem servido, tem se dedicado, tem se empenhado verdadeiramente na igreja, que contribui diretamente para o avanço do reino de Deus? Meus irmãos, às vezes, todos esses 4 desafios que eu fiz agora para toda a igreja, eles servem primeiramente para mim. Serve para mim, como pessoa. Eu não estou desafiando vocês e dizendo que isso acontece só nas suas vidas, não é isso. Isso cabe completamente à minha vida também. Eu queria concluir com uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, felizmente ainda não é um servo de Deus. Ele chegou num lugar, e esse lugar era frequentado só por gente que tinha muito dinheiro. Muito dinheiro. Classe socioeconômica muito alta. Então ele saiu dali, e quem fez essa pergunta fui eu. Ele havia me convidado para ir junto. E eu ia não com o veneno, ele tinha esse convite. Não ia com o veneno, não, eu ia com o irmão dele. Muito bem. Saiu de lá. Eu perguntei para ele: e aí? As pessoas realmente eram muito ricas? Ele disse: eu me surpreendi demais. Porque as pessoas que estavam naquele local, elas eram tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuíam era dinheiro. Meus irmãos, não caiamos nessa mágica. Não caiamos nessa situação.
E eu convidava para formar a igreja a ficar de pé. Meus amados irmãos e queridos visitantes, meu desejo e minha oração sincera nesse momento é que o Senhor nos abençoe com um espírito verdadeiramente adorador, capaz de aprender aos pés do Senhor Jesus e demonstrar esse amor recebido, compartilhando com as demais pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar. Ó grandioso, maravilhoso e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por a tua palavra, por as tuas verdades eternas contidas no teu. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, apesar de ser Senhor de todas as coisas e do tempo, o Senhor colocou esse tempo em nossas vidas para que pudéssemos aprender ainda mais de Ti. Senhor, nos ajude, através da tua própria palavra, a escolher a parte certa, a fazer o que é certo, a ter equilíbrio em nossas vidas. Senhor, nós precisamos do pão, o Senhor sabe disso, o Senhor conhece todas as coisas, mas nós precisamos muito mais de Ti, do Senhor, da Sua palavra. Precisamos mais, Senhor, conhecer de Ti, para só assim os nossos olhos serem abertos e o nosso alvo ser a nossa pátria celestial. Senhor, não ser as raízes dessa terra de tantas ciladas e armadilhas que ela nos impõe. Senhor, enquanto estamos aqui, 3 grandes inimigos nos cercam: o mundo, Satanás e a nossa própria carne. Senhor, nos ajuda. Nos ajude a cada um, Senhor, em particular. Nos ajuda a estar próximos a Ti, conhecendo a Ti, a Tua palavra, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, tornando-se cada dia mais semelhantes a Ti. Senhor, nos ajuda a ser servos fiéis em tudo. Nos ajuda a sermos trabalhadores diligentes, assim como Marta. E nos ajuda a sermos adoradores, a aprender aos Teus pés, a sempre estarmos dependentes de Ti, assim como Maria, sempre aos Teus pés. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e merecido hoje à noite de comunicar as Suas verdades eternas a esses meus amados irmãos e esses queridos visitantes. Senhor, do Teu Santo Espírito, abençoe essa palavra no coração de cada um de nós. Que cada um, Senhor, possa remir o seu próprio tempo, porque os dias são maus. Que cada um possa aprender de Ti e compartilhar com os demais, com todos que estão em sua volta, na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo mesmo. Nós oramos agradecidos e damos, Senhor, todo louvor e toda honra e toda glória dessa noite ao Teu santo nome, excelso nome, aquele que é capaz de salvar o pecador arrependido, cujo nome abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos, a não ser o seu próprio nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.